Senhor, a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, eu sou o pastor Rômulo Umberano de Verdade. Esse é o projeto da leitura da Bíblia para o ano de 2025. Pela honra e glória do Senhor Jesus e pela dedicação, esmero e afinco de todos que estão acompanhando fielmente na disciplina, já concluímos o Novo Testamento, já concluímos também o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e agora estamos no quarto livro, o livro de Números, leitura de hoje, capítulos de número 8, 9, 10 e 11. Vamos à leitura? Como devem ser acesas as lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhe: Quando acenderes as lâmpadas de fronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim: de fronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido. Conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candeeiro. A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. Eu quero destacar algo aqui que é bastante interessante. Nós temos por hábito, dentro da nossa cultura, nós pentecostais, de atribuirmos os levitas, os que louvam, os que tocam algum tipo de instrumento de sopro, de corda e tal. Mas os levitas, eles cuidavam da parte material. Tudo concernente ao templo, nesse contexto aqui, tá? E as coisas do templo. Você vê, para montar, para desmontar, para conduzir, para deixar tudo certinho. E o sacerdote e os sacerdotes cuidavam da parte espiritual. Então eu quero começar hoje logo no começo, que você defina isso aí, assim como aquele dia eu pedi para escrever: ministério não é serviço, é servir, não é serviço e serviço. Ministério não é ser visto, é serviço. E aí alguns escreveram, poucos, tá? Diga-se de passagem, com umas 4 pessoas apenas. Mas tudo bem. Hoje eu gostaria que você colocasse assim, ó: levita cuidava das coisas materiais e sacerdote das coisas espirituais. Você consegue? Claro, aqueles que são fiéis escrever. Se eu não tiver escrever também, não tem nenhum problema, é apenas um pedido. Os levitas cuidam das coisas materiais e os sacerdotes das coisas espirituais. Tá bom? Para ficar bem claro aqui. Assim lhes fará para purificar, e esparge sobre eles a água da expiação sobre toda a sua carne, e farão passar a navalha, e lavarão os seus vestidos e se purificarão. Então tomarão um novilho como a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada, com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás juntar toda a congregação dos filhos de Israel. E fará, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão a sua mão sobre os levitas, e Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério, olha lá, no serviço do Senhor. Não esqueça, levita cuidavam das coisas materiais, sacerdote das coisas espirituais. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então sacrifica tu, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverá por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas no meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem, olha agora bem claro, ó, o serviço. Olha como é claro o versículo 16. Ó. Portanto, ó, no meio dos filhos de Israel, eles serão dados em lugar de todo aquele que abre a madre, o primogênito, cada um dos filhos de Israel. Para mim o tenho tomado. Então perceba que é bem clara a definição aqui, ó, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens, entre os animais, o dia em que eu tirei da terra do Egito, feri todo primogênito, os santifiquei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e aos seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tendo dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel, na tenda da congregação, para fazerem expiação dos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel. Chegando-se os filhos de Israel ao santuário, e assim fez Moisés,
e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram seus vestidos, e Arão moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez a expiação por eles e para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação perante Arão. E perante os filhos do Senhor ordenaram a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício, perceba, este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço no ministério na tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão da milícia, do trabalho, da labuta, deste ministério, e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos, servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim fará com os levitas as suas guardas. Então perceba que para o sacerdócio, 30 anos até 50. Para os levitas, 25 anos até 50, ou seja, 5 anos a menos. Lembrando, levita das coisas materiais, sacerdócio das coisas espirituais. É muito importante pontuar isso para que você possa distinguir e entender. Diferença de 5 anos para os levitas, ou seja, com 25 anos já poderia exercer ali dentro desse critério todo aqui que o Senhor exigiu e nós acabamos de ler, estudar, para cumprir o ministério levítico. Mas sacerdócio não, só de 30 anos para cima, tá bom? Capítulo de número 9. A celebração da Páscoa no deserto de Sinai. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo, na sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa do seu tempo determinado, no dia 14 desse mês, pela tarde. Seu tempo determinado a celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara. E Moisés assim fizeram os filhos de Israel. Lembrando que a palavra Páscoa, Pessache, ou a passagem, ou o período da libertação, quando eles passaram pelo Mar Vermelho a seco, quando eles tiveram sacramentada, concretizada de uma vez por todas a libertação do cativeiro egípcio, porque depois o Mar Vermelho fecha e extermina Faraó e os seus cavalarianos, os seus exércitos. Então era o que? Para trazer a memória. Entende isso? Então perceba que hoje, nos dias atuais, a gente faz aquele comparativo trazendo a Santa Ceia do Senhor da mesma maneira, para trazer a memória. E o que nós queremos trazer na memória? Da mesma maneira que o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio, que durara 4 séculos e 3 décadas, ou seja, 430 anos, eu e você fomos livrados da condenação eterna, do pecado e da morte. Eu e você fomos livrados do lago de fogo e enxofre, a saber, da segunda morte. Perceba que quando nós participamos da Santa Ceia, seja na igreja, no ministério onde você congrega, ou é mensal, ou é semestral, ou é anual, como algumas igrejas, seja como for, todas as vezes que nós participamos, que nós celebramos o cerimonial da Santa Ceia do Senhor, é para relembrar, é para trazer a memória. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: fazer isso em memória de mim. Ele está relatando o que? As palavras de Jesus. Jesus mesmo disse na última Páscoa e na instituição da primeira ceia: fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes do pão e todas as vezes que beberes do suco, beberes do vinho, vocês vão trazendo, relembrando o meu sacrifício até que eu venha, até que eu volte. Entende? Então a Páscoa para os judeus, ela celebra a passagem, a libertação de uma vez por toda do cativeiro egípcio. Para mim e para você, a Santa Ceia do Senhor, ela nos traz à memória a libertação também da lei da condenação do pecado e da morte. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual e a morte eterna, tá bom? Vamos avançar. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se achegaram perante a Moisés e perante Arão, aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhes: imundo estamos, nós pelo corpo de um homem morto. Porque seremos privados de oferecer a oferta ao Senhor no seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Eles indagam e questionam Moisés. E disse-lhes Moisés: esperai,
e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Olha que tremenda comunhão de Moisés. Espera aí que eu já vou lá falar com Deus. Aí Deus vai falar e eu vou trazer a resposta para vocês. Isso é lindo. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, entre as vossas gerações, for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 de tarde, a celebração com pães asmos e ervas amargas comerão. Olha que coisa interessante, um detalhe interessante que era a celebração da Páscoa aqui. Ervas amargas. Imagina aqui, eu vou falar uma fala que todo mundo vai conhecer: chá de boldo. Já tomou chá de boldo? Já mascou um pedacinho da folha do boldo, do chá de boldo, que faz o chá, que é aquela erva? É amargo pra caramba. Então olha que ele só pega as ervas amargas. E por quê? Olha que ponto fantástico, como Deus é perfeito. As ervas amargas, eles tinham que comer um pouco. Por quê? Para relembrar, para não esquecer dos 4 séculos e das 3 décadas de escravidão, amassando barro, como escravos para Faraó no Egito. A erva amarga era para relembrar os anos, os meses, os dias, as semanas, as horas, as décadas, os séculos de escravidão e muita amargura pelos quais eles passaram e foram submetidos. Então, para não esquecer. Então, o que eu quero pontuar aqui? Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça de onde Deus te resgatou. Não se esqueça o que Ele já fez na sua vida, pela sua vida, na sua família, pela sua família, na sua casa, pela sua casa, no seu ministério, pelo seu ministério. Não se esqueça. Eu sempre brinco e comento, falo: se um dia o Senhor confiasse o ministério em minhas mãos, a minha Santa Ceia ia ser mais ou menos assim. Eu ia pegar, o pão ia ser sem fermento, que é tipo aquele pão sírio, pão que você que gosta de lanche aí, aquele uberute, geralmente é pão sem fermento, sabe? Ele é feito aquele pão sírio, ele é bem fininho, ele não cresce. Ia ser pão sírio, a Santa Ceia, tá? É só um pensamento meu, eu estou dividindo com vocês e não há nenhum tipo de problema. Eu faria o quê? Eu colocaria o pão sem fermento, o suco de uva da melhor qualidade, como sempre, né, que nós vamos às igrejas, e um pedacinho do boldo. Para quê? Para não esquecer. Porque nós esquecemos muito rápido. Olha aí, por exemplo, teve a Covid-19, cadê? Ninguém com álcool gel, ninguém com máscara, ninguém se precavendo. A não ser que você vá num posto de saúde ou no hospital ou algum ambiente de saúde, que as pessoas é proibido até entrar sem máscara, eles te dão e te advertem. Caso contrário, a memória do povo é muito rápida, esquece. Então Deus tomou esse cuidado. Pães asmos, ou seja, pão sem fermento, e ervas amargas comerão. Era para comer. Com esse propósito que eu acabei de falar, para eles não se esquecerem, mas sim relembrar e trazer à memória. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão algum osso, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor no seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. Coisa linda, né? Deus, ele prepara todos os detalhes, você vê que Deus é perfeito, e eu quero liberar essa palavra para você, que de repente aí tem uma promessa de Deus, e você acha que ela está tardando, e você acha que ela está demorando, e você acha que o tempo está passando e o Senhor se esqueceu. Ele não se esqueceu. E para você que pensa que ele está tardando, e para você que acha que ele está demorando, eu libero essa palavra para você agora. É porque Deus está caprichando. Eu vou repetir. É porque Deus está caprichando. Deus é detalhista. Ele faz questão de cuidar dos mínimos detalhes, para que quando a bênção chegue até a sua vida, chegue até a sua casa, chegue até a sua família, até o seu ministério, até as suas mãos, você tem aquela certeza que foi as mãos de Deus, que é uma bênção de Deus, como o sábio Salomão diz em Provérbios: a bênção de Deus, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Amém? Vamos seguir. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era contínuo, a nuvem o cobria, e de noite e havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava, ou seja, se levantava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel assentavam-se ao arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram e, segundo o dito do Senhor, assentaram o arraial,
Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiram. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiram. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partiram, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiram. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ela, então os filhos de Israel se alojavam e não partiram, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Isso é lindo, né? Pelo dito do Senhor, pelo dito do Senhor, pelo dito do Senhor. Ou seja, o que o Senhor falou, o que o Senhor falou, o que o Senhor falou, o que o Senhor falou nós obedecemos, o que o Senhor falou nós cumprimos, o que o Senhor falou nós executamos, o que o Senhor falou, segundo o dito do Senhor. Oh, aleluia, capítulo 10. As 2 trombetas de prata. Redobra a sua atenção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida, e farás, e te serão para a convocação da congregação, para a partida dos arraiais. E quando tocarem ambas, então toda a congregação se congregará, a ti a porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo ao tocares, então, partirão as arraiais dos que os alojados estão da banda do oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo a tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo as tocarão as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo as vossas gerações. E quando a vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas, sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Imagina, lembra que nós contamos ali 650 mil homens a pé, fora mulheres e crianças? Como é que é chamar esse povo? Você vê como Deus é perfeito? Preparou as trombetas para tocar. Um toque reunia só os principais, o cabeça de cada tribo. 2 toques, o povo tinha que se juntar e pachar. Retinir era como se tivesse uma panã, 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 panã. Tipo isso é o retinir. Não um toque só. Entendeu? Como a gente olha aí, que veio o chofar, ou as pessoas aqui que na nossa cultura fica mais assoberrante, né? Aquele toque só, né? Aí era pro povo ir, mas quando retinindo, aí era pro povo entender. Você vê que linguagem? Uma linguagem simples, uma comunicação simples, que tinha uma mensagem por trás disso tudo. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Então você vê que Deus é um Deus que cuida em todo detalhe. Lembrando, sobre a nuvem depois a coluna de fogo, eu já falei, mas eu volto a lembrar. O deserto durante o dia, muito quente, muito calor. Quem ia aguentar? E durante a noite, muito frio. Durante o dia, nuvem. Durante a noite, coluna de fogo. Para aquecer, para alumiar, para esquentar e também afugentar as feras do deserto. Olha o cuidado de Deus. Nós vamos vendo aqui ao longo da caminhada, você vai ver que a roupa não envelhecia, você não vai ver falando sobre enfermidade, você vai vendo que durante uma geração inteira, Deus cuidou do menor ao maior, do mais velho ao mais recém-nascido. E não deixou. E você acha que Ele não vai cuidar de você? Você acha que Ele não vai cuidar dos teus, da tua vida? Mas para isso, irmão, nós precisamos nos interiorizarmos e olharmos para dentro de nós e reavaliarmos e revermos alguns conceitos de como nós estamos servindo a esse Deus, que sempre fez questão de cuidar de todos os detalhes. Meu irmão, minha irmã, servir a Deus é muito sério. Meu irmão, minha irmã, servir a Deus é um privilégio. Nós somos privilegiados, porque a Bíblia vai dizer, através do Evangelho de João, palavras de Jesus, no capítulo de número 15, a partir do verso 16, que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele que nos escolheu, nos lavou, nos remiu, nos santificou, nos purificou, para que fôssemos e dessemos frutos,
e os nossos frutos permaneçam, para que tudo que pedíssemos ao Pai, em nome de Jesus, o Filho, Ele nos conceda. Então lembre-se, quem escolheu você, quem escolheu a mim, não foi eu, não foi você. Quem nos escolheu, quem nos arregimentou, nos alistou para essa obra, para esse trabalho, para essa milícia, foi o Senhor Jesus. Então sinta-se, considere-se um privilegiado. Não faça de qualquer jeito, porque o profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, ele vai dizer: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente e retém a espada do sangue. Amém? Vamos avançar. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu que no segundo mês, aos 20 do mês, ou seja, dia 20, que a nuvem se alçou, levantou sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas, no plural, do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, e segundo os exércitos, sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari, partindo, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zeruzadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros que levavam o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Essas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Lembra que Deus havia feito uma organização? Como é que ia, como é que tinha que ser feito? Então, faça-se tudo com ordem e decência. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixe, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será vindo tu conosco, sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós faremos o bem. Assim partiram do monte do Senhor a caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, ou seja, à frente, 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os aborrecedores. E pousando ela dizia: volta ao Senhor, para os muitos milhares de Israel. Olha que coisa linda. Vai na frente, Senhor. Vai desbaratando, vai desembaraçando o embaraço, vai desatando os nós, vai quebrando os grilhões, as trancas de ferro, de bronze, de aço, os cadeados, vai lançando por terra. E aí quando a arca parava: volta-te, Senhor, acampa-te, volta-te, Senhor, acampa-te para os muitos milhares de Israel. Olha que comunhão tremenda. Você vê que Deus, além dele falar face a face, cara a cara, ouvido a ouvido com Moisés, ele dava esses sinais: a arca, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, a provisão da maná, as codornizes, a água que emanava da rocha. Era algo tremendo. E mesmo assim, o povo ainda murmurava. E mesmo assim, ainda existia um descontentamento. E mesmo assim, nem todos estavam felizes. Como pode, né? Tremendo. Capítulo 11, para nós agora concluirmos a leitura de hoje. Olha aí, ó, as murmurações dos israelitas.
E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo parou. Olha aí, ó. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Diante de todo esse cenário, você que está acompanhando a leitura comigo desde o início, de todos os sinais, de todos os prodígios, de todos os milagres, de todas as maravilhas que o Senhor realizara, ainda assim os murmuradores de Israel ainda estavam ali murmurando. E aí o fogo veio e consumiu a parte de trás do arraial. Então o que nós entendemos aqui? Que era o povo do fundão que estava reclamando. E aí, o que aconteceu? Então o povo clamou a Moisés, Moisés orou ao Senhor, o fogo parou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, aleluia, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disse: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comia no Egito, de graça, olha agora, ó, dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, da cebola, dos porros. E até agora nossa alma seca, coisa nenhuma há nesse lugar, só este maná diante dos nossos olhos. Era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como a cor de obidélio. Espalhava-se o povo e colhia, e os moinhos e moía, e um grão e pisava, em panelas e cozia, e fazia bolos. Ao seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. O povo estava com saudade do que eles comiam no deserto. O povo estava com saudade do período do cativeiro. O povo estava com saudade do pepino, da cebola, dos melões, do alho poró que eles comiam, esquecendo que quando eles comiam não era de graça. Eles eram escravizados, eles trabalhavam em prol de Faraó e do seu reino e de seus súditos. Moisés acha pesar o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a esse teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo esse povo? Não era fácil. Imagine aí você que de repente está acompanhando essa leitura, é líder de um pequeno grupo, ou líder de uma congregação, ou de uma igreja grande. Já não é fácil. Imagina liderar todo esse povo, diante desse contexto que nós acabamos de ler. Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei eu para que me dissesses: leva ao teu colo, como aio, leva e cria a terra que jurasse aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choraram, dizendo: dai-nos carne para comer. Eu só não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fizeram comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, a não me deixes ver o meu mal. Olha lá, chegou a pedir até a morte. Tamanho peso que Moisés agora sente sobre aquele pecado, sobre aquele povo, né, que estava pecando, murmurando, e o povo queria carne no deserto. Deus designa 70 anciões para ajudar Moisés. Olha que coisa fantástica que vai acontecer aqui agora. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e os porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu só não leves. Uma grande lição e um grande aprendizado aqui eu vejo. Mesmo um líder como Moisés, ele sentiu o peso da carga, e ele não foi um centralizador. Nós não podemos ser centralizadores, não podemos centralizar a obra em nós. Nós temos que ser delegadores. Então, fazer discípulo, ensinar, passar adiante aquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor, dividir com outras pessoas as responsabilidades. E Moisés sentiu esse peso, clama a Deus, e Deus fala: não, tudo bem, separa aí 70 anciões, e do Espírito que está sobre ti, eu vou colocar neles, eles vão te ajudar, eles vão te auxiliar, para que você leve a carga um dos outros. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. Precisamos uns dos outros para nos apoiar, para nos ajudar, para nos fortalecermos uns aos outros. E dirás ao povo: santificai-vos
para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem, pois ia ao Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, mas 10, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfadeis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e chorasse diante, dizendo, por que saímos do Egito? Deus falou, vocês estão querendo comer carne? Então vocês vão comer carne o mês inteiro. E disse Moisés, 600.000 homens de pé, esse povo no meio do qual Israel estou, e tu tem dito, dar-lhe-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Moisés já ficou impactado, mas como vai ser isso? Olha agora, degolar-se-ão eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar para que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás que a minha palavra te acontecerá ou não. Olha, até Moisés ficou meio temeroso, até Moisés, influenciado pelo povo, já se esqueceu, Moisés, que eu abri e fechei o Mar Vermelho? Já se esqueceu, Moisés, que eu mandei as 10 pragas lá? Já se esqueceu o que eu fiz com o seu cajado? Transformou em serpente? Já se esqueceu, Moisés, que eu feri as águas do Nilo e transformei em sangue? Já se esqueceu das pragas dos piolhos, das rãs? Já se esqueceu de tudo isso? Haveria alguma coisa demasiadamente difícil e impossível para mim? Então vamos lá. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito do repouso sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então o espírito, você vai observar que está com letra maiúscula na tua leitura, é o Espírito Santo, por medida que era dado. Naquele momento eles profetizaram. Naqueles momentos eles são tomados pelo Espírito Santo, eles profetizaram. Mas depois o texto diz que depois desse momento, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto entre eles os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés disse, tu tens ciúmes por mim? Oxalá, quem dera, tomara que todo o povo, o Senhor, fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase ao caminho de um dia de uma banda e quase o caminho de outro dia da outra banda, a roda do arraial e quase 2 côvados sobre a terra, ou seja, quase 90 centímetros de codornize Deus derramou sobre o povo. Meu Deus, é muito forte. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo aquele dia seguinte e colheram as suas codornizes no meio que tinha. E colheram 10 homens que estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, entre fosse mastigada, e se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. E de Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Essa foi a leitura de hoje, uma leitura reflexiva, que nós vamos relembrar, trazer a memória que Deus fez por nós, o que Ele tem feito, pelo que Ele é, pela tua grandeza, pelo teu amor, e não venhamos a murmurar. Ainda que você não tenha o que você quer, o que você almeja, o que você deseja, você tem o que você precisa, o que você necessita, para que não se acenda a ira do Senhor contra mim, contra a tua vida, de nós reclamarmos, murmurarmos. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi a leitura de hoje e que o Espírito Santo de Deus possa e deva continuar falando infinitamente melhor à tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe.